gostaria de falar aos irmãos, nessa noite, sobre uma família perfeita. Porque para o encerramento de uma noite como esta, é preciso falar, eu gostaria de falar, sobre uma família perfeita. Então, a mensagem tem que ser baseada na palavra de Deus. Eu fui a ela, recorri a ela, para buscar uma família perfeita, para trazer hoje aos irmãos e meditarmos sobre ela e vermos que ensinamento nós poderíamos ter com esta família perfeita. Comecei lá do Gênesis. Fui buscar em Adão. Primeiro, a primeira família que Deus criou, perfeita, no paraíso, vivendo ali, cuidando do lugar. Mas logo eu vi que entrou areia. Teve problemas ali. Pecado surge. E naquela primeira família, há um assassinato. Então eu disse, esta família não pode servir como modelo. Bem, eu fui mais adiante folheando minha Bíblia, cheguei lá em Gênesis 12, vejo o patriarca Abraão. Falei, este aqui deve servir. Sua família deve ser um exemplo. O homem, o pai da fé, patriarca, reverenciado por todos os que vieram depois, e até hoje pelos judeus, e por nós, que sabemos que ele é o pai da fé, que está lá na galeria da fé. Então Abraão serviria. Comecei a olhar a sua vida, e vejo que ele teve alguns problemas. Ele acabou mentindo, dizendo que Sara era irmã dele, apesar de ter, de fato, por parte de pai, por uma parte da família era, mas a intenção não foi muito legal, e depois o rei até acabou chamando a atenção dele, que ele não deveria ter feito isso. E também vi que Sara, a sua esposa, não acreditou muito quando o anjo falou para ela que ela haveria de ser mãe de uma nação e que haveria de dar à luz, mesmo que ela estivesse só com 90 aninhos de idade. Ela riu, então desqualificou como família perfeita. Tive que continuar olhando. Eu fui para Jacó, com os seus 12 filhos, um homem de Deus, mas eu vi que também ele teve o nome de Jacó, que quer dizer usurpador, teve problemas lá com o irmão dele, muito grave. Depois, os seus filhos, os 11 traíram um deles, jogou numa cova. Não foi muita boa experiência pensar em trazer a família de Jacó para cá, para pensarmos como família perfeita. Por Davi eu nem passei. Porque a gente sabe que o homem segundo o coração de Deus, o homem que nós poderíamos falar, gente, aqui está o homem segundo o coração de Deus, a sua família deve ser perfeita para nós analisarmos. Mas logo lembrei dos seus erros, mas não apenas de seus erros, mas que o próprio Natan, quando confrontou no seu erro com Batseba, disse a ele que a espada não se afastaria da sua casa. E o próprio filho dele teve relações com a mãe, no caso dele, que seria a madrasta dele, e aos olhos de todo o povo, sobre o terraço, ele foi um ótimo rei, excelente poeta, homem que amava Deus, mas foi um fracasso como pai. A casa de Davi não daria para trazermos, para meditarmos na família perfeita. Aí então eu falei, vou para o exemplo máximo, agora não tem erro. Eu vou para a família de Jesus Cristo. Porque se ele não servir, se a família dele não servir, nenhuma outra vai servir como padrão de família perfeita. Mas aí eu encontro uma coisa um pouco decepcionante. Os irmãos de Jesus que cresceram ouvindo as histórias que Maria contou a eles sobre como foi o nascimento de Cristo, como os anjos cantaram naquela noite, como coisa sobrenatural aconteceu. Os irmãos dele, que eram 4, como sabemos disso? Porque a palavra de Deus diz
quando comentaram, falaram, não é este aí, quando viram Jesus falando ousadamente ali na sinagoga e pelas vilas e pelos campos e todo lugar que ele estava, nos montes, disseram, não é este aí o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então nós sabemos pelo menos que Jesus tinha 4 irmãos, pelo menos 2 irmãs. Devia até ser mais. Lá em Mateus 13:55 fala sobre isso. Mas o problema é que em João 7:9 eu encontrei a informação que nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas seus familiares achavam que ele estava ficando meio louco. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Era o que os seus parentes diziam a respeito do próprio Jesus. Ele não está batendo bem. Então, não dava, nem na família do Salvador perfeito, do Senhor do universo, do Criador dos céus e da terra, não foi deixada para nós nenhuma família perfeita como exemplo. Agora você está mais satisfeito e mais contente. Nesta terra jamais haverá perfeição. Deixa eu colocar óculos agora. Mães, filhos, pastores, igreja. Só Jesus, Deus perfeito, Salvador perfeito, Senhor perfeito, mas nem Ele, com uma família perfeita para nos basearmos. Mas isso também, por outro lado, nos dá um pouco de esperança, não é? Não traz esperança para a sua família? Qual o ideal de Deus para a família? Por que Ele não permitiu ou Ele não nos deixou com perfeições aqui na terra? Nós sabemos que esta família, que somos nós, o corpo, haverá de ser perfeita um dia. Ele está aperfeiçoando. Ele vai apresentar para si a sua noiva sem ruga, sem mácula. E Ele deixou para nós, se não um exemplo de família perfeita, Ele nos deixou um receituário. Um receituário para uma família feliz. Naquilo que é o ideal para nós perseguirmos em nossa casa com os nossos familiares. Qual o ideal de Deus para a família? Quando Ele criou o homem lá, Ele já olhou para o homem sozinho, Ele viu que tudo estava bom, não é isso? Tudo estava bom, mas olhou lá Adão sozinho, olhando para os bichinhos, para as flores, e ele viu toda a criação, ele disse, o quê? Não é bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Isso não foi bom aos olhos de Deus. E o homem recebe dele uma ordem, depois de criada a mulher, de dizer, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada varoa, foi tirada aqui do varão. Então, por isso deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Não foi Adão que disse isso, porque ele nem sabia o que era pai e o que era mãe. Não é? Não sabia ainda. Depois ele foi pai. Depois Eva foi mãe. E Deus diz, crescei e multiplicai. É como se ele estivesse dizendo a ele, olha, sejam felizes. Sejam felizes. Por isso que eu disse, eu gostaria muito de dizer hoje aqui, falar sobre uma família perfeita, para nós sairmos com a receitinha pronta, irmos para casa e dizermos, agora nós podemos ter esta receita de uma família perfeita. Mas esta família simplesmente não existe.
A não ser que haja alguma outra aqui que seja perfeita. Eu não sei, o pastor João conhece bem a família. Não tem nenhuma perfeita aqui, só na glória. Mas é possível ter uma família feliz aqui? Então nós não temos uma receita de família perfeita, mas nós temos na palavra de Deus orientações e padrão de família feliz. E eu quero que você abra, por favor, o Salmo da Família, que eu imagino que durante esse mês da família, ele deve ter sido lido, deve ter sido falado, não sei se foi pregado, mas o Salmo 128 é o Salmo da família, e o tema dele é temor de Deus e felicidade no lar. E eu quero que você leia comigo, vamos ler juntos. Não sei se a minha versão parece que é a sua. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É esta? Então vamos ler juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Você sabia que no calendário mundial existe o Dia da Felicidade? Foi um dia separado pela ONU. Marca no seu calendário aí, dia 20 de março, é o Dia Mundial da Felicidade. Já passou esse ano, ninguém ficou sabendo, né? Mas já foi o Dia da Felicidade. Todo ser humano busca ser feliz. Tem até um filme de Will Smith chamado Em Busca da Felicidade. Há algum mal nisso? Não. Há algum mal em querer ter uma família feliz? Haverá sempre no coração do homem esse desejo. Então, até mesmo na televisão, você olha todo o programa, pode observar isso. Todo programa que você assiste ali, o objetivo é levar e produzir a felicidade. Até o baú é o baú da... Pois é. Se você digitar no Google, eu fiz esse teste só para ver. Interessante que 1 ano atrás eu fiz esse teste, eu escrevi lá, como ter uma família feliz. Há 1 ano atrás foram 86 milhões de sites. Este ano eu digitei de novo. Para minha surpresa, de 86 milhões, pulou para 195 milhões de sites, blogs, artigos, textos e outras coisas relacionadas a esta pergunta: como ter uma família feliz? Será que o mundo se importa com isso? Será que o mundo busca ter uma família feliz? Até a revista Super Interessante deu uns palpites lá. Deu lá 5 passinhos. Eu gostei de um deles. Ele falou assim, eles disseram, para se ter uma família feliz, tenha os avós sempre por perto. Por que será, hein? Porque alguém disse que o avô é um burro que o filho amansou, para os netos montarem. Acho que faz um pouco de sentido. Porque ser avô é diferente de ser pai. Se não podemos pensar em um lar perfeito, esse Salmo 128 nos retrata então um lar feliz. É muito comum encontrar, agora parece que nem tanto, né? Encontrar aquelas plaquinhas, lar doce lar. Aqui mora uma família feliz. Já viram essas plaquinhas? Qual é a receita do Salmo para se ter uma família feliz? O Salmo começa com a palavra bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? A gente traduz como feliz, mas é mais do que feliz. A palavra bem-aventurado, as bem-aventuranças que nós lemos lá, que Jesus apregoou no monte, é mais do que ser feliz. Sabe por quê? A felicidade é uma coisa pontual. Ela tem picos de felicidade e tristeza, ela varia.
É momento. É um momento de felicidade. Você tem momentos de felicidade no lar e você tem momentos de profunda tristeza também. Mas porque se eu falar o meu lar é feliz, quer dizer que ele estará em constante felicidade. Ninguém fique triste aqui. Opa, nada de tristeza, vamos sorrir, vamos sorrir. Com a minha mulher é mais fácil, porque ela sorri sempre. Comigo já vai ser mais difícil, sou um pouquinho carrancudo. Então, ser bem-aventurado é a boa ventura, quer dizer, a boa jornada, o bom caminhar. Não é um momento, não é um pico de alegria, é o caminhar todo, é toda a sua vida, é tudo aquilo que você vive, em todos os momentos, sejam eles difíceis ou fáceis, sejam alegres ou tristes. A boa-aventurança é um estado constante de prazer em Deus. É preciso entendermos isso para entendermos que é uma família feliz. Não é aquela que deixa de ter momentos alegres para ter dificuldades e tristezas, mas é aquela que está na boa aventurança de Deus sob a sua bênção. E onde começa essa bem-aventurança? Aqui o texto é bem claro. O texto nos coloca alguns relacionamentos. Que família é relacionamento? Família é relacionamento. Vocês viram aqui exemplos. Vem a mãe do lado com a filhinha, para aquela coisa linda cantar, segurar. E aqui vocês estão vendo que ela está cantando junto, está soprando no ouvido para não esquecer a letra. E a gente vai assim com os nossos filhos, nós vamos soprando a letra para eles ao longo da vida, para ver se eles erram menos. Chega um momento que eles têm que errar sozinhos, não tem jeito, acabam errando. Mas nós somos todos baseados em relacionamento. A família se baseia em relacionamento. E o primeiro relacionamento que eu vejo nesse Salmo 128 é o relacionamento com Deus. Não há como ser feliz na vida familiar sem que haja relacionamento com Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora eu quero só chamar a atenção a você, porque aqui está falando bem-aventurado aquele. Esse aquele aqui, muitas vezes a Bíblia fala de homem e mulher de uma maneira da raça humana, genérica. Certo? Há muitos lugares. Por exemplo, lá quando fala em João 3,16, o versículo tão conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele envolve homens e mulheres? Sim. Mas este aquele aqui, no hebraico, está se referindo ao homem. Ao homem. Bem-aventurado este homem que teme ao Senhor, ele anda nos seus caminhos. O relacionamento tem que estar na responsabilidade primeiro. O relacionamento da família recai sobre o homem da casa. Esta é a ordem que nós lemos lá em Efésios. Não é? Paulo não fala sobre a questão do homem ser a cabeça da casa, etc. Logicamente que não há aqui qualquer incompreensão no sentido de ser superior, mas Deus cobra da pessoa, do homem, esta responsabilidade como sacerdócio do lar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, e não apenas, é que não dá para separar temer a Deus e andar nos caminhos. Que é o temor a Deus? Como é que o homem pode temer de si mesmo a Deus? Não consegue. Esse temor é dado pelo próprio Deus ao coração do homem. É a graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que traz esta graça de temer e querer estar com Deus. Se dependesse de nós,
nós não buscaríamos o Senhor. Porque nós somos com um coração enganoso. Agora, para os homens, para as mulheres não ficarem tristes, né? Porque senão vai falar, mas é só para o homem aqui que está falando para temer ao Senhor. Depois eu volto aqui no homem de novo. Mas é bom lembrar que em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, lá diz que a mulher, aquela mulher de Provérbios 31, trabalhadeira, esforçada, economista, não é? Vendia campo, fazia negócios, cuidadora da casa, dava serviço às suas servas, negociante, prudente, sábia. E os filhos levantam e dizem, minha mãe é ditosa, é bem-aventurada. Que é uma outra palavra para bem-aventurada, ela é ditosa. E o marido fala, muitas mulheres procedem bem, mas tu excedes a todas. Aí o versículo 30 diz, enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vocês se lembram que a nossa lindinha aqui, pequenina, falou um versículo de cor? A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, com temor a Deus. Existem muitas coisas que o dinheiro pode comprar. Até fala aquele ditado, eu me lembro quando havia uma propaganda na minha, acho que adolescência, dizia, eu lembro dessa, não lembro do que era, mas dizia, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. E recentemente saiu aí uma propaganda de um cartão de crédito que dizia, algumas coisas não têm preço. E é verdade, uma família feliz não se adquire com cartão de crédito, porque uma família feliz não tem preço. Mas ela tem que iniciar com o relacionamento com Deus. Temer a Deus inclui também um temor reverente para saber quem Deus é. E é bom saber que ele também é um fogo consumidor, porque eu ouvi vários comentários sobre esse texto, sobre temer a Deus, e normalmente os pregadores dizem temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu digo também isso. Mas, de certa maneira, o temor reverente implica, e esse respeito implica também em saber que Deus é um fogo consumidor. E Paulo diz, com Deus não se brinca, dele não se zomba. É bom que os homens tenham, sim, conhecimento, e nós saibamos que nós servimos a um Deus amoroso. O nosso amor a Ele, o nosso temor a Ele, é por causa do amor que Ele tem por nós, da sua misericórdia grande, derramada em Jesus Cristo, por nós. Então esse amor passa a não ser fruto do medo, mas é o amor de Jesus Cristo que nos constrange. Relacionamento com Deus. E esse relacionamento tem que permear toda a família. O pai tem um relacionamento, a esposa tem um relacionamento com Deus, os filhos têm que ser levados a ter esse relacionamento com Deus. O que é que nós estamos vendo hoje aqui? Nós estamos sentindo nesta igreja, uma igreja que cheira família. Viu, pastor João? Uma igreja que cheira família. O que significa isso, irmãos? Significa muita coisa. Eu vou discorrer um pouquinho da importância da família na vida da igreja. Mas antes disso, um outro relacionamento que eu vejo aqui é o relacionamento social. Olha o versículo 2. Do trabalho das tuas mãos farás o quê? Comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Esse homem que teme a Deus não fica lá de braços cruzados no sofá, viu? Não fica não. Ele não espera que a sua mulher saia para trabalhar, para trazer o pão de cada dia. O trabalho das tuas mãos comerás. Interessante uma coisa, no Éden, o trabalho foi dado antes ou depois do pecado?
Muita gente acha que o trabalho foi dado depois da queda. Mas quando Deus cria o homem, ele diz para ele fazer o quê? Cuidar do jardim, dar nome para todos os animais. Ele tinha que ser agrônomo, ele tinha que ser biólogo e tinha que cuidar de tudo aquilo lá e se alimentar de todos os frutos que estavam ali. Então, o trabalho precede o pecado. Qual foi o problema do trabalho no pecado? Foi mais fácil ou mais difícil depois? Mais difícil. Por quê? Como é que ficou a terra? Produzindo o quê? Espinhos, abrolhos. E é bem difícil lutar com praga na terra. Vou dizer, é difícil. Eu mantenho um pedacinho de chão onde é a minha academia. Eu não gosto de fazer academia, gente. Eu não gosto. Mas eu gosto de pegar a enxada e descer no chão. Eu gosto de fazer isso. Então eu mantenho ali 20 metros quadrados cheio de praga para eu poder me exercitar. Então, quando começo o paletó não está servindo, não estou podendo abotoar. Encolheu. Acontece de começar a encolher roupa da gente. Então, a academia ali faz muito bem. Eu pego a minha enxada, vou lá e eu capino ali. Mas, gente, como cresce depressa essa praga. Como é difícil. E peste no pé de maracujá. Aquele maracujá bonito, aquela flor. Fala, esse vai sair um maracujá lindo. Aí que eu vejo tem umas coisinhas lá dentro dele, toda comendo ali. E a flor seca, murcha e cai. É difícil lutar contra a peste. Você quer ter um maracujá orgânico? Não vai pôr pesticida ali. A gente vê que como as coisas estão por aí no mercado, quando você vê quanto mais linda aquela fruta, gente, mais desconfia. Às vezes a gente deixa a fruta mais... tem uma manchinha. Por que tem manchinha? É porque a praga foi ali, porque não tinha veneno. E a gente acaba caindo nessa ilusão do que é bonito. Bonito mesmo era o fruto que Eva olhou, porque ali não tinha praga. Mas depois da praga, a coisa não foi assim. E Deus fala para Adão que ele haveria de viver do suor do rosto, ia ter que suar muito a camisa para poder batalhar naquela terra. Não ia ser mais aquela moleza que ele tinha, não. E aqui, no Salmo 128, Deus faz aqui como que redime esse trabalho. Porque nós fazemos parte da nova aliança. E o trabalho não tem essa conotação. Aqui o trabalho é bênção. Do trabalho das tuas mãos, eu vou sustentar a tua casa, a tua família. E olha, deixa eu falar com os menores aí. Eu sei que os pequenininhos saíram. Mas ainda tem muitos pequenininhos aqui, juniores, adolescentes, jovens, e tem até maridos que não entenderam ainda que faz parte dele, da tarefa dele, dar uma boa mão na limpeza da casa. Sei que agora eu vou ganhar ponto com as mulheres, mas eu tenho que falar. Homens, trabalho de casa não mata. Até agora eu não vi ninguém morrer por causa disso. Tive que aprender isso bem tarde. Porque minha mãe criou 8 homens e 3 mulheres. As 3 mulheres faziam todo o serviço da casa. O máximo que fazia, eu estou vendo esse chão tão bonito aqui, era sentar no escovão para elas puxarem a gente pela casa. A gente estendia a perna e ia o escovão arrastando para dar lustro. Era uma maravilha isso. Mas pôr a mão na louça... Uma vez eu tentei pôr, a minha mãe disse, vai sentar no sofá. Isto não é trabalho de homem. Estela, vem lavar. E a minha irmã que estava assistindo, saiu da televisão, foi lavar a louça. E eu fui para lá, achando realmente isso não é trabalho de homem. O trabalho de homem é sentar aqui no sofá para assistir o desenho. Gente, não podemos condenar porque era uma cultura que havia ali naquele momento. Minha mãe foi uma senhora de oração. Faleceu aos 90 anos. Minha família muito abençoada. Nós temos uma reunião familiar anual, onde juntam 120 pessoas. E, se não a grande maioria, se não for todos, a grande maioria,
servos do Senhor Jesus Cristo, fruto da oração e da vida de exemplo da dona Lourdes. Do trabalho de tua mão comerá. Então, crianças precisam aprender desde pequenos que eles precisam ajudar a guardar os brinquedos, colocar as coisas no lugar, tem que fazer algumas coisas. Antigamente os psicólogos diziam, cuidado com o trabalho escravo, isso vai deixar a criança traumatizada, tanto que acabou até passando para o Ministério do Trabalho. Não se pode mais trabalhar com 14 anos, porque eu não sei, acho que o garoto de 14 anos vai ficar muito traumatizado se começar com 14 anos. Com que idade, irmão, começou? Logo cedo? 10 anos. Eu comecei com 8 anos, sapateiro. Pegava aquele sapato ali na fábrica e batia o dedo às vezes ali tentando pregar um salto, os pregos voavam longe, mas eu ia lá de novo, meu irmão me ensinava, faça assim, faça desse jeito. 9 anos de idade. Com 11 anos, eu me lembro que recebi um salário. Gente, que aquilo foi fabuloso. 20 mil cruzeiros. Foi meu primeiro salário. Coisa fabulosa. Mas hoje, não pode. 14 anos é trabalho escravo. A legislação parece que já está mudando aí. Vão trazer para baixo de 16 anos já pode. Estão começando a convencer. E não se pode disciplinar, porque os psicólogos diziam, você vai traumatizar a criança se fizer qualquer coisa. Hoje eles já estão mudando com esse ponto também. Reconhecendo que é necessário dar à criança os seus limites. Crianças devem sim ajudar nas tarefas domésticas, diz agora uma psicóloga que eu li no jornal A Gazeta do Povo. Ela disse, ajudar os pais em algumas tarefas diárias, como regar plantas, organizar materiais escolares, guardar seus brinquedos, arrumar seu espaço, contribui para desenvolver noções de responsabilidade. Viu como elas estão aprendendo? Como é bom quando o seu filho sabe que seu pai é trabalhador. Quando ele está em casa, ele, ao redor da mesa, agradece pela comida que está ali, pelo fruto do trabalho, pela bondade de Deus em conceder para a sua família a provisão de alimento. Feliz será, tudo te irá bem, na sua jornada no caminhar pelos altos e baixos, pelos montes e vales. Este homem e esta família anda com Deus e Deus caminha ao seu lado. Terceira coisa que eu vejo aqui neste texto, além do relacionamento deste homem com Deus, eu vejo o relacionamento familiar, interfamiliar. Primeiro, o relacionamento dele com a sua esposa. A tua esposa no interior de tua casa será como? A videira frutífera. Interior aqui significa coração da casa. O lugar central da casa. E aqui a mulher é comparada com a videira. A videira dá o que mesmo? Uva. Sabia que a mulher é a uva da casa? É. E a uva? Da uva se produz o quê? Um suco maravilhoso e se produz vinho. A bebida mais nobre produzida nos tempos bíblicos era o vinho. E algumas pessoas, às vezes, eu me lembro que em tempos mais proibitivos se falava que Jesus transformou, foi suco de uva que ele fez, não foi vinho não. Já ouviram esse tipo de mensagem? Tempos atrás eu cheguei a ouvir isso. Mas era vinho de qualidade, aquele vinho que o noivo falou, os convidados disseram, este vinho é o melhor. Normalmente se deixa o vinho para dar-se o bom no começo, depois que todo mundo já bebeu, já não nota mais a diferença. Mas não, se deixou o melhor vinho por último. Foi o que Jesus transformou. Por que a mulher é considerada como a videira da casa e como a uva da casa? Porque, irmãos, duas razões.
Primeiro, porque a videira produz frutos. E a mulher é responsável pela continuidade da produção de frutos. Dela saem os rebentos. Em outras palavras, os filhos é que chegam. Mas em segundo lugar, porque ela também é como o vinho, que é o símbolo da alegria. Agora, um lar com uma esposa que serve ao Senhor é um lar onde há alegria. Eu não sei de vocês, mas a minha esposa, quando chega em casa, a casa muda. A casa muda. Ela é uma pessoa assim, ilumina o lugar onde ela entra. É como o raio de sol. Chegou ali, opa, já vai abrindo janelas, eu estou lá, paradão, ela, vamos abrir aqui, vamos aqui, acende as luzes e tal. Ei, tudo bem? Como é que foi? E daí, como é que... Então, é uma bênção. A mulher é a alegria da casa, sim. É bem diferente daquela que nós lemos em Provérbio, a mulher rixosa, aquela que é da goteira, que pinga, já viu em dia de chuva? O Provérbio diz também que a mulher que é tola, ela destrói a casa desse jeito. É como aquela goteira que fica pim, 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 pim. Já teve esse barulho de madrugada? Você já ouviu algum pingando, 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 pingando? E aí você levanta, não consegue descobrir onde é. Escuta o barulho, mas não sabe, mas que pingo é esse que está me perturbando a noite inteira? Teve um desses dias que aconteceu isso. O vizinho estava lá pingando um negócio, pim, pim, pim. E eu deitei, acordava, escutava o pingo de novo. Saía, não sei onde está. Até que eu descobri que era no lugar, mas era na casa do vizinho, não tinha jeito. Às vezes a pingadeira está na casa do vizinho, melhor do que está na sua casa. Veja também aqui, além do relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E aqui é muito importante. Os filhos, eles são como rebentos da oliveira. Aqui o texto está trazendo para nós duas árvores nacionais importantes. A videira e a oliveira, na vida de Israel, tinham uma importância sumária na parte da agricultura. A oliveira produz o que então? O quê? Oliva que produz o azeite. Agora, o que há de interessante aqui é que os filhos serão, duas coisas importantes eu quero destacar nesse pedacinho aqui. Teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Primeiro, rebentos de oliveira. Sabe o que é um rebento? Eu estava olhando a bananeira que eu plantei. Aliás, não plantei, ela nasceu sozinha. Foi do vizinho, caiu alguma coisa lá. Quando eu vejo, tem uma bananeira crescendo do meu lado, que era só do lado de lá. Eu não sei nem como é que foi, se foi a raiz que deve ter passado por baixo da cerca, porque não é muro. E provavelmente foi isso. Foi um rebento da bananeira dele que veio parar no meu quintal. E hoje a minha bananeira já está dessa altura, graças ao rebento da bananeira do vizinho. O rebento é isto. É um estirão que sai da árvore e vai mais para longe. A oliveira dava rebentos. Só que esse rebento, quando fica embaixo da copa da oliveira, acaba não produzindo. Eu tenho um vizinho aqui que gosta de plantar árvores. Só que ele planta uma embaixo da outra. Uma embaixo da outra. Esses dias tem uma lá, árvore que ele plantou, um tal de, ele falou que é imbu. Ele tem um nome lá que eu não lembro agora. Mas eu falei, mas você plantou aqui, por que você plantou aqui? Ah, porque essa árvore é muito bonita. Eu falei, mas que tamanho ela alcança? 7 metros. Eu olhei, a outra estava com 3 em cima, assim, a copa da outra. Mas olha aqui, está muito em cima, embaixo da árvore. Você não pode tirar daqui e transplantar para lá. Agora não dá mais, porque essa aqui dá uma raiz tão profunda, se eu tentar arrancar, eu estrago a árvore. Então, a árvore que dá rebento, ela tem que reproduzir em lugar mais distantes. E olha aí agora a beleza disso aqui. Se os filhos são como o rebento da oliveira, significa que eles não ficarão para sempre debaixo da sombra dos pais.
Agora, não é verdade que muitos pais não querem que os filhos vão embora? Querem segurá-los até. Ah, filhinho, você está tão novinho, você vai fazer só 45 anos. Não vai não, não casa não. Filhos foram feitos para serem rebentos. O rebento é tirado da terra e transplantado para outro lugar. O Salmo 127, que é o anterior, na verdade, o Salmo 128 é uma sequência do 127, que começa falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E ele fala ali que os filhos são como as flechas na mão do guerreiro. A flecha que está na aljava, enquanto está com os pais, no cuidado dos pais, a flechinha está ali dentro, ó, aqui naquela bolsinha que chama aljava. Só que em uma guerra, a flecha na aljava não faz nenhum efeito. Para ter efeito, ela tem que ser tirada da aljava, colocada no arco, entesado o arco, com mais força possível, e daí lance a flecha. Flechas na aljava são para serem lançadas, e lançadas longe, porque isto é a continuidade da geração que Deus nos dá, para continuar pregando o Evangelho. Nós, pais, passamos, nossos filhos continuarão anunciando o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Esta é a bênção de ver aqui nessa igreja, irmãos. Tantas crianças, elas são para nós esta esperança dos rebentos da oliveira, que irão continuar falando para as gerações vindouras das misericórdias do Senhor. Os teus filhos serão como rebentos da oliveira, a roda da tua... Por isso que eu falei, eu gosto demais daquela fotografia, aquele momento em volta da mesa. Você desperdiça esse momento? Ou você valoriza esse momento com a sua família? Ao redor da mesa, meus queridos irmãos, jamais poderia ser negligenciado por nenhuma família. O significado disto é profundo. É um momento, não de briga. Se você olhar aqueles filmes hollywoodianos, sai cada briga, né, em volta da mesa. Cada coisa. Aquilo não é um exemplo, não. A mesa é um lugar de alegria, de prazer. Errei ao longo de alguns tempos, viu? Com meus 3 filhos, que eram um pouquinho peraltas. Muitas vezes ali, naquele momento, usava ali para dar algumas repreensões, mas não é o ideal. A mesa não é lugar. Deixa para depois, mas ali é um lugar de alegria, de alimentar-se, é um lugar muito saudável, de, nesse aspecto, aproveitar para comer. Já viu quando às vezes acontece um negócio tão ruim ali, que você perde a fome? Quem não perdeu já a fome ao redor da mesa? Mas vamos evitar isso. Ao redor da mesa é um lugar de ensino, é um lugar de gratidão a Deus, da providência que Deus está dando para a sua família, que está suprindo o pão diário, pão e a conversa, a hora do olho no olho. Já viu que na mesa tem esse negócio de ficar, se estiver brigado com alguém, teu olho vai cruzar com o olhar. Vai ou não vai? Vai cruzar. É bom que cruze mesmo. É bom que as diferenças sejam acertadas. A família precisa ter uma convivência na hora da mesa. E os pais têm que aprender que aquele é um momento também de falar das grandezas de Deus. É hora de você relembrar um sermão que foi pregado. Não de falar mal de ninguém, de nenhum irmão. Cuidado com o que sai ali. É muito perigoso quando se come arroz, feijão e frango assado do assunto do sermão que foi mal pregado, do assunto do irmão que fez aquilo, que outros assuntos. É ruim demais, não é lugar. Valorizar o momento da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Relacionamento no último versículo 5. Eu vejo aqui um relacionamento da igreja de Cristo. A família com a igreja de Cristo. O Senhor te abençoe desde Sião.
Sião era o local onde as famílias iam. Esse salmo 128 era um salmo de romagem, era um salmo de passagem. Eles iam cantando esses salmos, eles estavam indo em direção a Jerusalém, subindo para Jerusalém, ficava no monte, no alto do monte. Então, em Jerusalém estava o templo, para onde Jesus estava indo quando era adolescente, que foi lá no meio dos doutores. Esse era um costume de todos os que não moravam em Jerusalém, caminhavam para Jerusalém constantemente, para ali adorar o Senhor. Então, o relacionamento da família que vai à casa do Senhor. Você está aqui hoje. A casa de Deus para você deve ser importante. Senão você não estaria aqui ouvindo. Nós teremos famílias abençoadas quando a família buscar a Deus juntos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos a família abençoada, teremos igreja abençoada. Porque a família, irmãos, é a primeira célula. Antes mesmo, eu pergunto, o que veio antes? O que veio primeiro? A igreja? A família ou o Estado? Qual delas? Oi? Logicamente a igreja esteve sempre no coração de Cristo na eternidade. Aí não vale. Estou falando aqui desse nosso sistema no nosso mundo. A família. Foi através da família que a igreja foi constituída. A família é a célula máter. O que quer dizer isso? É a célula mãe. Famílias abençoadas, igrejas abençoadas, nações abençoadas. A igreja é uma bênção imensa para a família. Quanto os nossos filhos e nós mesmos ganhamos de vir aqui, dia após dia, domingo após domingo. Nós sabemos que a igreja será a única instituição que vai permanecer. Quantas ONGs nós temos nesse mundo? Se você falar aqui, nós vamos desfilar várias ONGs, né? Organizações sem fins lucrativos, não governamentais. A igreja é muito mais do que uma ONG. A igreja é a instituição divina nascida no coração de Deus, assim como a família, porque é a única instituição que vai perdurar para sempre. Eu não posso imaginar ter criado meus filhos sem a igreja. Caminhando para finalizar, gostaria de destacar algumas coisas. Nossas famílias não são perfeitas, porque não existem famílias perfeitas. Mas a nossa família pode e deve ser feliz. Eu tomo a liberdade de falar pessoalmente agora a alguns dos grupos que estão aqui. Primeiro eu quero falar aos homens. Homens desta igreja, eu sei que eu me sinto na liberdade porque eu sei que o pastor Jonatas já tem exortado semelhantes coisas aos irmãos. Sejam líderes na sua casa. Talvez nunca antes a sociedade precisou de homens líderes. Seja um homem que ame a sua esposa. Alegre-se com ela. Se possível, viajem juntos. Está difícil para ir para Paris? Vai para Paris-Buna. Mas vai. Ande um pouquinho, saia. Tenha um tempo exclusivo só para os dois, como marido e mulher. É importante isso. É importante. Também é importante que gaste o tempo com conversas proveitosas, que gaste tempo em oração e que procure curtir essa família de uma maneira infinita, o máximo. E aos avós que
que estão aqui, cuidado para não interferir nesse processo da educação dos filhos. Porque se o avô é um burro amansado, a avó é uma mãe com açúcar. Só que às vezes é tão melosa que acaba estragando o neto. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com a nossa maneira de relacionarmos. Mas homens, começa com vocês sendo líderes. Esposas, que tipo de pessoa você tem sido em casa? Você é o tipo daquela que é como a oliveira, como a videira, que traz alegria quando chega, ou quando chega, ai, chegou. Qual das duas? Não precisa responder aqui agora. Você ilumina seu ambiente. É preciso vigilância constante para que o seu canto não seja como aquele canto da carroça. Já viu como que é? Mulheres, leiam bons livros, instruam-se. Instruam-se. Leia a palavra, edifique a sua casa, mas edifique primeiro a si. Busque estar edificada com bons livros. Existem muitos que estão aí, além da palavra de Deus, que é a primeira fonte. Busque a companhia de irmãs mais velhas, mais idosas. Espera-se que as mais idosas possam te dar bons conselhos, mais experiências na vida. Ame seu marido e ajude o seu marido nas suas dificuldades. Seu marido precisa de você muito mais do que você imagina que ele precisa. Filhos, tem filhos aqui? Vocês têm buscado estar na companhia dos seus pais, ao redor da mesa? Têm sentado ali para ouvi-los? Têm orado com eles? Têm ouvido seus conselhos? Um dia você vai se ausentar de casa. Vai viver por conta própria. O filho sábio honra os seus pais e valoriza os seus pais. A igreja é bênção na sua vida? Qual valor ela tem? Que lugar ela encontra no seu viver? É perigoso tornar-nos crentes consumistas, irmãos. Crentes de shopping center, que vêm à igreja só para escolher quando o cardápio está bom. Mas quando amamos o noivo, amamos a Cristo, nós não reclamamos, não vivendo reclamando da igreja. Nós amamos a prosperidade da igreja, o crescimento do reino de Deus. Pode ser que aqui tenha pessoas que não se encaixaram aqui nesse texto, porque fala, mas espera aí, isso aqui é um texto de família, eu sou solteiro, sou moça que não pretende casar mais. Será que aqui a felicidade é somente para estes que estão com a esposa e filho? De forma alguma. Moças e moços solteiros que esperam casar um dia e construir família, vocês evitem começar errado. Busquem temer a Deus e andar nos seus caminhos. É a primeira coisa. Moços e moças solteiras que não esperam mais se casar. Não sei se tem alguma aqui. Não pense que esse salmo não se aplica a você. Ou que você não está sendo abençoado, porque não se casou. Paulo mencionou aqueles que têm o seu dom e a sua vocação. Disse que cada um tem de Deus o seu próprio dom. E também diz a palavra de Deus que o solteiro não vive solitário. Fala isso, que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas em sua santa moradia. E Deus faz com que o solitário more em família. Você jamais será abandonado ou abandonada por Deus e não foi esquecido nem esquecida por Ele. Você valoriza a família que Deus te deu? Quero encerrar lendo uma crônica muito importante que eu li esses dias. Não foi escrita agora, ela foi escrita há bastante tempo. Mas ela serve muito para aquele que reclama da família, que não valoriza o que Deus fez, que não valoriza a graça de Cristo ter alcançado, de ter mudado o coração, de ter lhe dado a família que Deus lhe deu e permitiu que você vivesse nela. Foi escrita por Hélio Fraga, um jornalista, cronista
e escrevia sobre lugares, turismo, então ele viajava pelo mundo inteiro. E na década de 80 ele escreveu, hoje ele está com 84 anos já. Mas na década de 80 ele escreveu uma crônica muito interessante. Preste atenção. O pai moderno, muitas vezes perplexo, aflito, angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo-se do agora. Na luta para edificar esse futuro, ele renuncia ao presente. Por isso é um homem ocupado, sem tempo para os filhos, envolvido em 1000 atividades, tudo com o objetivo de garantir o amanhã. Com prazer e orgulho, a cada ano ele preenche a sua declaração de imposto de renda. Cada nova linha acrescida na declaração de bens foi produto de muito esforço do seu trabalho. Lote, nova casa, um outro apartamento, casa de praia, automóvel novo. Tudo isso custou dias e dias, semanas e meses de luta. Mas ele está preparando o futuro da sua família. Se partir de repente por qualquer motivo, já cumpriu a sua missão. E não vai deixar sua família desamparada. E para ir escrevendo cada vez mais linhas nessa relação de bens no imposto de renda, ele não se contenta com um só emprego. É preciso ter 2 ou 3 empregos, vender parte das férias, em vez de descansar junto com a família, levar serviço para casa em vez de ficar com os filhos. É um tal de viajar a serviço, almoçar fora, discutir negócios, marcar reuniões, preencher a agenda. Afinal, um executivo dinâmico não pode fraquejar nesse mundo tão competitivo. Mas esse homem esquece que a verdadeira declaração de bens, o valor mais alto, aquele que efetivamente conta, está em outra página do formulário, naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê relação de dependentes. São os filhos que ele colocou no mundo e a quem devem dedicar o melhor do seu tempo, mas não o faz. Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues, o pai para um lado, a mãe para outro, a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, correndo para lá e para cá o dia inteiro. Ginástica, natação, judô, balé, aula de música, curso de inglês, terapia, etc. E vai. E só se encontra de passagem em casa. Quando um chega, o outro sai. Não vivem juntos, não saem juntos, não conversam. Para ver os pais é quase preciso marcar hora. Bom, mas seus filhos são novos demais e tudo o que querem é um pai para conviver e brincar. Os anos passam, os meninos crescem, o pai nem percebe, porque se entregou de tal maneira ao seu trabalho que não viveu com eles. Não participou de suas pequenas alegrias, não os buscou no colégio, nunca foi a uma festa infantil, não teve tempo para a apresentação da filha, pois um executivo não deve prestar atenção em bobagens assim e gastar seu tempo com coisas que não são tão importantes, porque isto são coisas para quem está desocupado. Porém, depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, aqui ele começa a falar do seu próprio exemplo. Aliás, desde o começo é seu exemplo. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a única mensagem que tenho para dar é esta: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 16 anos de casado, passei 15 anos correndo sem parar, envolvido em muitas tarefas, envolvido em várias preocupações, totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e minha mulher. Isso me custou longos anos de afastamento de casa, em viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugada no estúdio de televisão, uma vida sempre agitada, atarefada, tormentosa. A apaixonante profissão que eu havia escolhido, ela foi a coisa mais importante para mim do que a minha família. E agora, aqui estou eu, de mãos cheias, de coração aberto, diante de todos vocês.
Aqui está o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente, diz Hélio Garcia. E agora eu não sei o que fazer com ele, depois da perda de meu filho Luiz Otávio, com um tumor no cérebro, com apenas 12 anos de idade. De que valem as casas, os carros e tudo? Tudo que foi possível juntar nesses tantos anos de esforço, se ele não está mais aqui para aproveitar com a gente. Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses todos bens não restasse mais do que cinzas, isso para mim não teria a menor importância, não ia provocar o menor abalo em minha vida, porque a escala de valores agora mudou e o dinheiro passou a ter um peso mínimo em relação a tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura e a saúde de meu filho amado, para que serve o dinheiro? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por uma única linha que eu tive que retirar do outro lado da folha. O nome do meu filho na declaração de dependentes. Como doeu retirar essa linha da minha declaração? Tua família é o bem mais precioso que Deus te deu. Deus o ajude a valorizá-la. Deus o ajude a buscar de joelhos e a orar incessantemente por cada um deles. Que Deus o ajude e dê sabedoria para viver no temor de Deus, andando nos seus caminhos. Deus abençoe.